Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, minha querida, minha amada Marituba. Bom dia, povo de Deus de Marituba. Minhas amadas acadêmicas e meus amados acadêmicos, membros do Silogeu de Marituba, honorárias, acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Helen Carla, Isabel de Nascimento, como também o nosso acadêmico honorário Alain Besteiro. Bom dia para a senhora Keila Dairan, diretora-geral da Rádio Umari. Um abração, repito, para a nossa prefeita municipal Patrícia Alencar. Do mesmo modo, na nossa querida vice-prefeita e secretária de Educação, Bárbara Bessa Marques. Um abraço também no Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal, e em todos os parlamentares municipais. Um abração no Nelson Serrão, chefe de gabinete da prefeita da Transformação. Um abraço ao secretário adjunto da Educação, Argimiro Seaba. Um abraço também na secretária de Assistência Social e Cidadania, Paula Alencar, e seu secretário adjunto, Delmiro Rocha. Um abraço muito especial para o doutor Arruda, renomado advogado da cidade e presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Marituba. Hoje estaria entre nós o nosso acadêmico professor Francisco Poeta, mas teve que fazer uma viagem antecipada para o município de Vigia e não pôde comparecer ao nosso programa. A frase ou trova de sábado é melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade se ela não é tão brilhante como os sonhos. Se ela não é tão brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. Vou repetir. É melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade. Se ela não é tão brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. O que existe é real, não é verdade? Machado de Assis. A frase indica que a realidade, mesmo sem brilho dos sonhos, possui uma vantagem fundamental. Ela é concreta, ela existe, estamos vendo. O sonho ninguém concretiza e a realidade é concreta. Machado de Assis é conhecido por suas reflexões filosóficas sobre a natureza humana, o que torna essa frase um reflexo da sua capacidade
de abordar as complexidades da vida com um toque de realismo e ironia. O maior fã e o maior estudioso de Machado de Assis chama-se o acadêmico Orlando Tadeu Ataíde Leite, que está aqui conosco, coadjuvando a nossa apresentação, a quem eu passo a palavra. Novamente, estamos aqui, né? E referendando a importância do nosso controlista, né? É tão importante que... Sem ele não teve programa. A única edição do programa, né? Que não existiu foi em função do problema de saúde do nosso querido Alex Carvalho, que assim demonstra toda a sua referência, né? Toda a sua relevância no programa. Bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes, tá? É importante ressaltar que o mês de setembro é o mês em que devemos refletir sobre a questão da nossa independência, né? E é o mês da Bíblia também. Quer dizer, o que é que significa efetivamente, né, um país independente? Eu acho que todo esse processo de ebulição que o país está vivendo, ele tem o seu lado negativo, mas ele tem o seu lado positivo, exatamente para se fazer essa reflexão. Que tipo de liberdade nós queremos para o nosso país, tá? Se uma liberdade verde e amarela ou se uma liberdade blue, red and white, né? E então, assim, hoje eu queria retomar aqui as nossas lições de teoria literária. Pedir permissão aqui para o nosso presidente, e a gente vai fazer hoje uma reflexão no nosso diálogo literário sobre uma questão importantíssima. Nós estamos chegando perto do Enem, né? E uma questão importante sobre teoria literária que a gente vai daqui a pouco passar a abordar. E só concluindo aqui, o Machado de Assis, né? Ele realmente foi o introdutor da estética realista no Brasil, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que dá, digamos assim, um banho, né, de pragmatismo, de realidade naquilo que você tinha antes, né? Que era o romantismo, não é isso? E só para dar um exemplo aqui, eu gosto muito de falar isso com meus alunos, e aí você chama dois pintores. Um pintor é romântico, outro pintor é realista. E aí, o camarada que chama esses dois pintores diz que todo dia ele passa em uma rua e vê uma moça, uma jovem muito, muito bela, debruçada em uma janela. E ele passa todas às 5h e ela está lá, todo dia de segunda a domingo. E, obviamente, no século XIX, essas duas estéticas aconteceram no século XIX, tanto o realismo quanto o romantismo. E ele chama os dois pintores e diz assim: olha, vou pagar para vocês fazerem o retrato de uma jovem que eu vejo todas as tardes quando eu passo naquela rua tal. Dá o nome da rua, endereço, tudo, né? E aí o que é que faz o poeta romântico? O poeta romântico corre para o seu ateliê e pinta um rosto idealizado, que ele já traz na sua mente. O que é um rosto idealizado? É um rosto sem defeito, né? Então os românticos, eles idealizavam a realidade. O que é que o poeta, o que é que o escritor, o pintor realista faz? Primeira coisa que ele faz, primeira providência, vai ver a jovem linda, maravilhosa. Só que quando ela se vira, ele percebe que ela tem uma mancha vermelha no lado esquerdo do rosto. E ela vira para o outro lado, ele percebe que ela tem uma verruga imensa do outro lado, não é? E ele pinta tudo isso. Mas o romântico, não pinta porque ele já idealizou anteriormente como é esse rosto. Então essa é a diferença entre o escritor romântico e o escritor. O Machado de Assis pintaria essa jovem com a mancha vermelha e com a verruga aqui. O romântico não, né? Mas, presidente, nós temos esse traço romântico, né? Porque o romantismo, na verdade, até hoje existe, né? O namorado
o camarada que manda um ramalhete de flores para sua amada no dia do aniversário dela, ou então quem ainda consegue puxar cadeira no restaurante para ela sentar, isso é romantismo, independentemente do romantismo do século XIX. Mas hoje ele não tem romantismo, vamos pagar a conta junto. São 8 horas e 10 minutos em Marituba, capital do Umari. Minha gente, eu quero lembrar aqui hoje com uma satisfação imensa o nosso primeiro programa. O nosso primeiro programa foi realizado no dia 21 de setembro de 2024. É bom saber disso. 21 de setembro de 2024. E eu comecei assim: bom dia, Marituba, bom dia, queridos e queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao programa A Literatura nas Ondas do Rádio, onde as palavras ganham vida e nos transportam para o mundo mágico dos livros. E comecei assim. E nós vamos falar sobre o primeiro programa. Falei no nome do professor Orlando no primeiro programa. Eu estava esperando ali, não consegui entrar, cheguei um pouquinho atrasado. Mas nós vamos falar sobre o primeiro. Agora vamos falar também, minha gente. Era para ter falado no programa passado, mas não houve programa, o problema da virose do Alex. O nosso segundo diálogo literário, que foi realizado no dia 31 de agosto, próximo passado, foi um sucesso. Um sucesso de união acadêmica, um coro espetacular, 16 acadêmicos e acadêmicas presentes. O local maravilhoso, o sítio, né, do Dr. Arthur Arruda, que nos recebeu com muito carinho. Eu agradeço, mas agradeço de todo o coração, mais uma vez, ao Dr. Arthur Arruda. E nós dialogamos, nós cantamos, nós dançamos, nós declamamos e demos o resultado do concurso de poemas do segundo diálogo literário ao Mari, que o tema é Marituba, foi Marituba na COP30, o tempo e o clima, amanhã é hoje, que inclusive a Almari oficiou a prefeita municipal para que, eu vou dizer quem ganhou, para que não só o que ganhou, mas os 5 poemas façam parte de uma cartilha, façam parte de um programa, façam parte de uma iniciativa do município em relação à COP30. Eu já enviei um ofício dizendo sobre essa possibilidade e agora enviarei segunda-feira todos os poemas que participaram do concurso. O primeiro lugar do concurso foi do acadêmico Orlando Tadeu Ataíde Leite. Vocês conhecem ele? De vez em quando ele está aqui no programa. Orlando Tadeu Ataíde Leite, que ocupa a cadeira número 15, com o poema A Copa da COP. Ele obteve 28,46 pontos. Os poemas foram analisados, avaliados e julgados por uma comissão constituída por servidores da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O segundo lugar foi da acadêmica Suelen Elida Silva Pinto, ocupante da cadeira 16, com o poema Entre Trilhos, Rios e Futuro. Obteve 27,56 pontos. Essa gente, nós vamos trazer esses acadêmicos vêm todinho aqui para o programa. Nós vamos convidar todas as acadêmicas e os acadêmicos que participaram para vir aqui ao programa declamarem os seus poemas. Em segundo lugar, a acadêmica Luciane Ferreira da Cunha Almeida, cadeira número 3, com o poema Marituba no Tempo e no Clima, 27,55 pontos. Um ponto atrás da Suelen, que teve 27,56 pontos. Empate técnico acadêmico, Elziene disse lá no dia. Empate técnico, doutor Lázaro. Quarto lugar, acadêmica Maria da Conceição Lourenço Oliveira, cadeira 22, com o acróstico O Tempo e o Clima,
27,35 pontos. No quinto lugar, Acadêmica Elziene Souza Nascimentos, cadeira 21, com o poema COP 30, A Menina, o Mari tem bala e tem canta. 34 pontos. Quer dizer, tudo empate técnico. Foi uma coisa maravilhosa essa coesão poética, esse entendimento quase que igual sobre o mesmo tema, quase que igual, mas de forma diferente. Está de parabéns a nossa academia, de parabéns o acadêmico Orlando Ataíde, as acadêmicas que concorreram. Foi magnífico, foi uma festa acadêmica que eu nunca tinha visto em minha vida. Aqui é o poema. O poema de hoje do nosso programa é o primeiro lugar no concurso de poemas Marituba na COP 30, O Tempo e o Clima. O amanhã é hoje. Do acadêmico Orlando Tadeu Ataíde Leite, em primeiro lugar. Ele é campeoníssimo, não só no Pará, mas no Brasil. É vencedor de temas poéticos em geral. Vamos, não sei se dará muito tempo porque é muito grande, mas se a gente não terminar hoje, porque tem outra parte do programa, no próximo sábado a gente conclui. Vamos lá. Neste Dia Mundial, não de seleções de futebol, pintou um clima aos 30 da prorrogação, nas 4 linhas deste imenso estádio chamado Terra. Jogo jogado por seleções de humanos que não querem entregar o jogo a adversários obscuros, mentes tenebrosas que insistem em destruir o campo de jogo para que não haja mais jogo. Então, é preciso pôr todos no ataque contra a defesa dos que defendem o caos, dos que se excitam com a negra fumaça das queimadas, dos que querem tornar o verde cinza, dos que ligam os motores assassinos das motosserras, dos ministros de metal com suas bocarras horrendas que ceifam vidas verticais, fincadas na sagrada terra da Amazônia, verde vago mundo. Último bastão, última cidadela contra a sanha assassina dos ciclopes ou cíclopes de inúmeros olhos, que olham a floresta mãe com a cobiça que destrói, que transforma o verde monumental em labaredas rubras, que crepitam como em um sonho dantesco. E aqui, bem pertinho do coração da copa da COP, há uma resistência que não amarela ante os cíclopes de plantão. Marituba, como ariete poderoso, feito de mulheres e homens que escrevem com pena de aço versos, estrofes, prosas, parágrafos que saem voando de corações adocicados pela singeleza e doçura, que se resumem e se ressignificam em sigla mágica Almari. Excalibur na defesa dessa Amazônia, desse manso, imenso verde, pulmão que respira e que dá vida à terra. Nessa Copa da COP, não queremos troféus de ouro, pódios, nem consulta ao VAR, nem juiz ladrão
nem engravatado de ocasião. A floresta, então, do alto da sua sabedoria, convoca um exército de curadores, de curadoras, matintas, sacis, mapinguaris, para combater o bom combate, o combate da coerência, da razão e, por que não, da emoção do coração da floresta, para que, em vez do sangue escorrendo de suas entranhas, escorra esperança e longevidade, e que de sua boca ecoe um clamor global, e que a floresta não se recuse nunca a dar vida a seus filhos com sua fartura farta, mas que para pari-los e alimentá-los não precisa parir a sua própria morte. Que coisa linda, que coisa linda. Parabéns, parabéns, nobre acadêmico. Canção, poema. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor, igual uma borboleta vagando triste por sob a flor. Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor que implora por seus carinhos só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor lá em Viseu tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu, no canto de flor. Só porque eu pensei que eu tanto amei, não verei jamais. São prantos de dor que dos olhos cai, é porque bem sei que eu tanto amei, não verei jamais. Quem é que canta essa música? Quem é que canta essa música linda, 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 linda? Quem é? Roberta Miranda. Roberta, mas tem outra interpretação. Sim, parece que tem outras interpretações. Mais antiga, né? Tem outra interpretação. Foi bem, vai ganhar R$50 quem acertar as alternativas que perguntaremos a respeito desta música. A imagem da borboleta vagando triste por sob a flor funciona como uma metáfora clara para alternativa A, a ausência do amor perdido. Alternativa B, para o sentimento de desamparo de alguém que se sente perdido e sem direção após a perda do primeiro amor. C, a fragilidade e a brevidade do amor perdido. Quem acertar esta conexão metafórica com o meu primeiro amor foi uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão sem alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São meus tristes ais. Mas a questão é a conexão metafórica desta linda canção. Esta canção é de autoria do Hermínio Gimenez. Sim. Hermínio Gimenez. E quem acertar, é só ligar, é só mandar a mensagem para 8231-2958 e receberá 50 conto de réis. Naldo Trindade, letra B, acertou?
Bora, mestre Orlando, diga se ele acertou. Parece. Não, diga lá se ele acertou ou não. Não. Momentinho, Naldo, com o mestre Orlando, que conhece literatura, é o Orlando, está corrigindo. Um bom dia para o Naldo Trindade, é nosso ouvinte número 1. Sim, eu acho que é B mesmo. É a letra B, acertou, Naldo, é a letra B sim. Pode pegar aqui, se não der para você receber, o Mauro Penedo está dormindo. Tá dormindo. O Mauro Penedo está dormindo. Eu acho que ele acha que o Alex continua com virose, né? São 8h25, vamos ouvir mais aqui, uma parte do mestre Orlando, para depois ir para o segundo tempo. Tá. Depois do apoio cultural. Certo. Eu vou iniciar aqui essa questão que eu havia comentado anteriormente em relação à questão de um conceito importantíssimo em relação à questão da literatura, que é o conceito de verossimilhança. Verossimilhança. Importante isso aí. Mas antes de falar do que seja, eu vou aqui ler um texto meu. Na verdade é um microconto. Eu iria participar com esse texto de um concurso em Portugal, presidente. Só que depois eu fiquei sabendo que, quando eu fiz o texto, que o concurso era só para residentes em Portugal. Mas já havia feito, né? Então é um microconto. O que é um microconto? O conto, por si só, já é uma narrativa curta. Pode ser muito longo, embora Machado de Assis tenha um conto chamado Alienista, que tem quase 100 páginas, né? Inclusive a gente discute muito se é romance ou conto. O microconto, o objetivo dele é ser uma narrativa breve. Eu vou ler rapidinho aqui, para depois falar então desse conceito tão importante que é verossimilhança. Eu acho que vai dar tempo. O título é O Buraco. Cava, cavador, que o buraco é mais embaixo. É fundo e tem tesouros 1000. Meu pai enterrou o fóssil de um poderoso e cruel T-Rex, que parece estar vivo. Há também um sarcófago de uma rainha do Egito, já quase sem rosto, mas com joias e berloques valiosos. Um dia, caiu um bêbado, abraçado à sua namorada com uma garrafa de cachaça, mas esses não valiam muito, nem a garrafa de R$1,99. Descobri o buraco e pensei, coisa do meu pai, um viciado em aventuras e peripécias 1000. Olhei, a bocarra horrenda me convidando a entrar, como uma sereia em uma pedra dourada. Dia depois, em um velho baú, encontrei umas anotações carcomidas pelo tempo. Letra do papai. Folhei e fiquei sabendo do buraco. Meu pai sempre surpreendendo, inclusive a minha mãe, com a história da pepita de ouro enfeitiçada. E ela, coitada, enfeitiçou e se perdeu no labirinto de curvas e arapucas do velho. Mas, em uma noite de lua cheia, ao passar pelo buraco, pensei ter ouvido um terrível e assustador rugido, seguido de um singelo e doce soluço. Então com esse texto, na volta a gente vai então discutir aqui a questão da verossimilhança. Quero lembrar aqui no nosso primeiro programa, que foi dia 21 de setembro de 2024, o mestre Orlando ia participar do primeiro programa, mas ele ficou engatado na porta. O chevette dele bateu do lado do portão e não deu, ele ficou ajeitando o chevette. Passei uma hora esperando lá. E não deu para ele entrar. Mas os convidados do programa... Sim, correto, é bom lembrar. Foi Conceição? O primeiro programa foi o Francisco Poeta, sim, tá. a Margarete Resch e o Sebastião Resch, que tiveram aqui. Eles chegaram de madrugada, não foi, Alex? O casal chegou de madrugada. Eu imaginava que fosse a professora Conceição Lourenço, né? É o programa aqui. E eu ainda disse aqui, no dia 25 de 9, por ocasião dos festejos do 5º ano de fundação da nossa congênere Academia de Ananindeua, serão realizados no Centro Cultural da Vila Baguari
o nosso nobre acadêmico Orlando Tadeu Ataíde receberá exemplares da coletânea Alanim, onde foi premiado com os contos Feliz Aniversário e Poesias Vertebrais. Foi o primeiro programa, então a gente já sabe, dia 21, vamos festejar o primeiro programa da Almarina Umari. Vamos para o apoio cultural, dia 21, 8 horas e 37 minutos em Marituba, a capital do Umari. Nós estávamos relembrando o primeiro programa que nós fizemos aqui. Eu e Alex, o mestre Orlando engatou lá na frente e não entrou. E nós fizemos o programa com o acadêmico Francisco Poeta, a acadêmica Margarete Resch e o acadêmico Sebastião Resch. E nós relembramos o concurso que houve na gestão do prefeito Bertoldo Couto, vice Francisco Poeta, em que o mestre Orlando tirou em primeiro lugar e eu consegui uma classificação também com o meu conto Chico Torquato, lá do bairro da Pedreira. E falamos de muita coisa no primeiro programa. E eu quero agradecer desde já que a diretora desta emissora e o Perequeté, né, que é o Ivan, que nos deram essa oportunidade para a academia de fazer este programa, que dia 21 de setembro completa um ano. Olha, que legal, né? E vai ter uma festa, não sei se na Assembleia Paraense ou no Yacht Club. Mas nós vamos fazer uma festinha assim, no dia 21 do aniversário do programa A Literatura nas Ondas do Rádio. O programa, como tudo que nós fazemos na academia, é democraticamente. Eu não tomo decisão sozinho, nunca. Então, o nome do programa foi um sorteio, foi um concurso. E a escolha recaiu nessa sugestão do acadêmico Orlando Tadeu Ataíde Leite. Eu disputei, o acadêmico Vasconcelos disputou, mas quem ganhou, mais uma vez, foi o mestre Orlando Tadeu Ataíde Leite com a literatura nas ondas do rádio. Grudou, né? Ai. Com a palavra, mestre Orlando. Pois é, então assim, verossimilhança, vejam bem, a literatura, nós já falamos isso aqui inúmeras vezes, né, reiteradas vezes. A literatura, na verdade, é a característica principal de qualquer literatura do mundo é exatamente a ficcionalidade. Ficção, o que é ficção? Ficção é fantasia, é invenção. E poderíamos dizer, inclusive, que a literatura não passa de uma mentira, né? Mas uma mentira que se parece com a verdade, não é isso? Então, Romeu e Julieta, né, uma obra fantástica, né, do William Shakespeare. Imagine que já balançou, né, milhares de romances por aí entre jovens, né, que se veem naquela situação dos dois amantes lá de Veneza. Então veja bem, é fantasia, é invenção, talvez até mentira, mas a literatura, na verdade, ela não é feita a partir do nada, ela é feita a partir da realidade. Tá? Então veja bem, cavar um buraco em uma rua e alguém passar a noite e ouvir o latido de um cão, o miado de um gato, vai ver o que é. E vai ficar pensando, poxa, olha, cavaram esse buraco, caiu esse cachorro e esse gato. Vamos salvá-los. Pega uma escada, né? Alguém desce, tira o gato e o cachorro. Isso é realidade. Mas veja bem, no texto que eu produzi,
O que caiu nesse buraco foi um T-Rex, um dinossauro, extinto há 65 milhões de anos, né? E que, inclusive, no final, acaba rugindo. E aí você acaba tendo que compreender, né, que isso é literatura. Mas que aí, Alex e presidente, entra a questão da verossimilhança, né? Então todo mundo tem a percepção de que isso é impossível de acontecer. Verossimilhança é o que é verdade. É o que eu vou falar agora. Então, a literatura, na verdade, ela nos ensina, por exemplo, ninguém poderia passar a conhecer a história de um dinossauro, porque em pleno século XXI alguém disse que cavou um buraco e caiu um dinossauro lá dentro. Então a literatura, ela ensina, por quê? Porque tudo que está ali, embora seja inventado, embora seja uma fantasia, embora seja uma certa concepção de mentira, tem tudo a ver com a realidade. Isso é chamado de verossimilhança. Então a literatura, ela tem esse compromisso, a não ser a literatura, por exemplo, o realismo fantástico, a ficção científica, né, que já é uma situação que o leitor sabe que aquilo realmente transcende, né, aquilo que pode ser real. Então a verossimilhança, para concluir aqui, eu vou definir a verossimilhança na literatura. Vejam bem, é a qualidade de uma obra de ficção parecer real. Acabei de falar, né? Parecer real, plausível e coerente com a realidade, ou com o mundo criado dentro da própria narrativa. Então você cria uma história fantasiosa, ficcional, mas você tem que ter uma certa coerência, né, com a realidade que está dentro dessa fantasia que foi criada, certo? A verossimilhança não exige que os acontecimentos sejam verdadeiros, né? Mas no caso do dinossauro, ninguém pode nem imaginar que isso é verdade, porque não pode, né? A não ser que a história fosse retrocedesse ao tempo lá do Jurássico, né? Do Jurássico. Então, mas sim que se assemelhem à verdade. Olha que conceito fantástico, né? Quer dizer, não é a verdade, mas se assemelha à verdade, né? A arte imita a vida, né? Se assemelha à verdade, criando no leitor a impressão da realidade através de uma certa lógica dos fatos narrados. Quer dizer, um dinossauro, século XXI, cava um buraco, cai um dinossauro lá dentro. Não tem como, isso não tem lógica, né? Então o leitor sabe que aquilo foi uma criação que avançou além daquilo que a realidade pode oferecer. Tem que haver coerência e credibilidade, né? Eu posso, doutor Alex, eu posso fazer um conto e dizer que o Brasil é um país que fica localizado na Ásia? Não posso, né? Porque o leitor vai perceber na hora e vai dizer, está errado, porque o Brasil pertence ao continente americano. Não posso fugir. Essa é a importância da literatura. A primeira, que é ficção, criação de uma nova realidade, né? Diferente da realidade de onde original, mas que tem um compromisso, tem um compromisso de ensinar. Você vai ler um romance sobre a Índia, você vai saber muita coisa da Índia, né? Por quê? Porque houve pesquisa em relação a isso, para que falasse da Índia. Então, aí, concluindo, tem que haver coerência e credibilidade, conexão com a própria realidade do leitor. Dinossauro dentro de um buraco no século XXI não tem conexão com o leitor. Isso, na verdade, não é a verdade, mas é a impressão da verdade. Então é isso que é verossimilhança. A literatura, ela é verossímil exatamente porque ela não pode fugir daquilo que o leitor já tem percepção do que seja a realidade. Embora saiba que a novela, por exemplo, eu sempre discuto isso, né, com meus alunos, a novela, por exemplo, por que a novela faz tanto sucesso? Principalmente com as donas de casa, com aquelas pessoas, né, aquelas mulheres que não conseguiram avançar, né, enquanto mulheres, mas que na hora do capítulo se identificam com uma personagem, né, com a qual elas se identificam. Então a novela faz sucesso exatamente por isso, porque é a verdade que muita gente gostaria de ter, mas sabe que não tem. Mas naquele momento do capítulo há essa conexão e é como se você se transportasse para dentro do vídeo, né? Acabou a novela, sai, a realidade
volta novamente ao que era anteriormente. Então a literatura é verossímil exatamente por isso. É ficção, é fantasia, mas ao mesmo tempo é realidade, porque recria essa realidade e tem compromisso com ela. A literatura é qualquer coisa espetacular. Espetacular. Eu acho, eu tenho um conto. É uma arte, né? Eu tenho um conto aí que eu ainda não tive condições de publicar. O Conto da Fé. Já até mostrei na reuniões da academia em relação a esse conto, né? O Conto da Fé. Um cidadão desesperado, ele era cristão fervoroso, não perdia uma leitura orante, não perdia uma missa, e era um excelente empregado, um excelente colaborador de um supermercado grande de uma cidade, e de repente foi demitido, de repente foi desligado do quadro de empregado, ficou desesperado, oh meu Deus, por que me aconteceu isso? Aí eu vou discorrendo que não é assim, que Deus não quer mal de ninguém, que Deus não quer ninguém desempregado. Deus quer amor, Deus é amor, puro amor. Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é proteção, Deus é iluminação. Então eu escrevo este conto que ele é um reflexo de muitas situações que acontecem. As pessoas se desesperam e culpam a Deus. Deus não tem culpa disso. Deus é amor. Então este é o conto que eu aproveitei a literatura para mostrar este aspecto da verdade da fé, né? Da verdade da crença, do amor num ser transcendental que nos protege, nos guia e nos faz viver. Oito horas 49 minutos em Abutirã, a capital do Umari. Passa a palavra para o mestre Orlando, que hoje está maravilhoso, literalmente falando, no campo literário para suas considerações finais. Só um adendo aqui, né, em relação a essa questão da relação da literatura com a realidade. Tá. O romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, né, que no final há uma situação lá de um olhar, né, da personagem que suscita uma traição. Até hoje, vejam bem, captura, né? Até hoje, o mundo todo discute se ela traiu ou não, né? Então vejam a importância, quer dizer, que verossimilhança é essa? Existe efetivamente essa relação da realidade com a literatura, embora a literatura não seja a realidade. Realidade, o que é jornalismo, né? Então, mais uma vez aqui estamos nesse momento prazeroso desse programa que a gente já tem assim como uma referência pessoal, e desejando um final de mês, né? E que venha logo o mês de outubro, né? Com o Sírio, com o dia do professor, com o dia do funcionário público, né? E que todos tenham uma semana prazerosa, e muito obrigado, né, por aqueles que nos ouviram. Para falar para você. Sim, tá. E concluindo aqui, tá? Eu já fiz aqui uma homenagem ao Dr. Ezedequiel Mesquita da Costa pela sua ascensão, né, no Ministério Público. Hoje ele ocupa um cargo, acho que o presidente vai concluir aqui, importantíssimo, e que é motivo de orgulho, não apenas para a nossa academia, porque ele é acadêmico, mas também para Marituba, né? Ele é um morador aqui simbólico, né? Tem muita simbologia, a família Mesquita. Parabéns então, doutor, valeu. Muito bem. Eu quero pedir desculpas inicialmente ao doutor Ezedequiel Mesquita da Costa, porque eu não pude comparecer, porque eu estava com muita demanda de serviço. Isso. E nem o mestre Orlando pôde comparecer. Está passando simulado. E eu pedi a um colega acadêmico que fosse, mas ele me garantiu que iria, me assegurou que iria. E ontem eu conversando com a doutora Stephanie, que é filha do acadêmico Ezedequiel, ela me disse que não foi ninguém da academia. Eu peço mil desculpas ao doutor Ezedequiel.
e deseja ao Dr. Zedequias, ele que já tem essa carreira, essa trajetória magnífica no Ministério Público, e agora assumiu o cargo de vice-ouvidor geral do Ministério Público do Estado do Pará. Do Ministério Público do Estado do Pará. O Ministério Público, ele se divide em dois: os promotores e os procuradores. Os procuradores atuam perante o Tribunal de Justiça. O Dr. Zedequias é procurador de justiça, não é mais promotor. Ele foi promotor e agora é procurador de justiça. E já desempenhou vários cargos na estrutura funcional do Ministério Público. E agora foi guindado ao cargo de vice-ouvidor geral. É uma honra para Marituba. Parece que eu estou vendo o pai dele, o Luiz Mesquita. É uma honra. A Isabel, minha irmã, sempre fala, fui professora dele no primário. É uma honra para a academia, Dr. Zedequias, que é nosso acadêmico, cadeira 14, ter guindado a este posto da hierarquia funcional do Ministério Público. A Almari lhe abraça, a Almari lhe ama pela sua capacidade institucional e acadêmica. Meus parabéns, Dr. Zedequias Mesquita da Costa. Ainda temos algum tempo, eu queria que o mestre Orlando, nós temos um tempinho, porque hoje o convidado não compareceu. Eu queria que o senhor fizesse, mestre Orlando, um exemplo de uma obra, se for o caso, que tem esse destaque da verossimilhança. Na prática, né, toda a literatura ela tem que ter essa relação, né? Então, vou citar um exemplo aqui do livro do Machado de Assis que iniciou, né, oficialmente a estética realista no Brasil, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o personagem, naquela época, no Rio de Janeiro, né, havia aquelas mulheres chamadas de cortesãs, né? Então, eram mulheres que tinham uma ascendência francesa, montavam as casas, né, e fustigavam aqueles riquinhos da época e acabavam sendo amantes de luxo. Então ele tem, na Marcela, né, da personagem lá da Memórias Póstumas, ele tem um caso com ela e todo o dinheiro que ele recebia do pai dele lá de Portugal, ele passava para ela. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, ela deu um chute, tá, no nosso personagem, né? Então veja bem o que ele diz. Olha só a verossimilhança com hoje. Inclusive lá no Falcão, onde eu atuei lá na biblioteca, nós fizemos uma representação dessa cena do Machado de Assis. Aí ele diz assim, o personagem lá, Brás Cubas: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha, né? Aí eu imaginei as meninas que ficam lá no Castanheiro esperando ali um bentinho, né? Então veja bem, olha só que frase fantástica, né? Ou seja, em pleno século XIX, né? Uma frase que serve para hoje, né? A relação amorosa sexual a partir do interesse financeiro, né? Então a verossimilhança está presente aí. Muito bem. Minha gente, estamos chegando ao fim do programa. O programa passa rápido, o programa é gostoso, o programa é bom. Nós temos uma audiência muito boa na cidade, mas tudo que é bom, né, dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. Eu quero mandar um abraço para a empresária Nira da Niclis Fashion, ao Jacó, meu amigo Jacó, aos empresários Daniel Oliveira, Antônio Armando, Davi Leal, o Marcel Aguiar, o amigo Ronielson Alencar, grande colaborador da nossa academia, o Gilberto da Maloca do Queró, olha aí o Gilberto da Maloca do Queró, o Luiz Dilto, que nunca mais
entrou em contato com o nosso programa, o Bebeto Serrão, o Mori, a minha amiga Bergman, o Rodrigo Falcão, o Marcão do Alho, e agora também do Boi Transformoso. Vamos falar no Boi Transformoso na obra que nós estamos trabalhando, sim, né? Com certeza, correto. O Zizo, rei do esporte em Marituba, vereador Manuelzinho Rocha, o Brito, meu amigo Brito, lá no 21, e o Dadinho também, que é vizinho do Brito. Um abraço para esses meus dois amigos, ao Dejalba Lima da Cruz, ao Felipe e Adriana, a Remédio Falcão, nossa ouvinte, ao empresário Arnoldo Viana Pereira da Norte Frangos, um grande colaborador da cultura maritubense, ao João Serrão, o Mucurinha. Vamos trazer o Mucurinha aqui para contar. Ninguém conhece mais do que ele a história de Marituba. Vamos entrevistá-lo. Sim, correto. Entrevistá-lo na nossa obra aí, né? Correto. Ao Almito Viana, filho do saudoso amigo Zacarias. Quem lê, pensa, e quem pensa, evolui. Fim de programa. Encerramos mais um encontro de literatura ao vivo. E foi ao vivo mesmo hoje com o mestre Orlando, cujos poemas aqui declamados e cantados nos levam a viagens inimagináveis, cuja estrada é sinalizada pela graça da saúde, da paz e do amor em Jesus Cristo nosso Senhor. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as palavras compartilhadas hoje continuem ecoando em você. Fique com Deus no coração.